Vamos bater um papo hoje sobre o poder das mídias sociais. E o mais legal é que o que eu trouxe para vocês é para falar não só das mídias sociais no lado profissional, quando a gente fala das empresas executando algum serviço. A gente vai falar principalmente de vida, carreira, e o mais legal é que eu vou poder compartilhar com vocês como é que as mídias sociais me ajudaram a realizar um sonho de entrar na área de educação. E é bem bacana porque, assim, quando eu falo de mídia social, eu começo a me lembrar de uma frase que eu li, que falava assim, ó, a internet é uma rede de pessoas, não de computadores. Eu li num livro chamado Google Marketing, isso foi mais ou menos em junho de 2011. E eu lembro que essa frase me marcou porque a gente fala assim, ó, quem trabalha com mídia social domina todas as tecnologias, entende de informática, entende de ferramentas, só que, na verdade, trabalhar com mídia social é além disso. Eu tenho que entender de gente. E eu lembro que essa frase me marcou no livro, mas por que eu tinha lido esse livro em junho de 2011? Por que eu estava, na verdade, me preocupando em estudar mídias sociais naquela época, se eu nem trabalhava ainda com mídia social? Na verdade, eu vou voltar um pouquinho com vocês nessa imagem aqui. Essa imagem, na verdade, foi postada por uma empresa aérea aqui no Brasil, em abril de 2011, quando eles completaram 8 milhões de passageiros transportados. Então, o que eles fizeram? Postaram isso nas redes sociais e falaram, olha só, estamos comemorando aqui com os nossos funcionários que nós completamos 8 milhões de passageiros transportados por esse Brasil e agradecemos a vocês. Gente, eu sempre fui muito apaixonado por aviação, então eu sigo todas as empresas aéreas nas redes sociais e vi esse post. Nessa época, eu não trabalhava com rede social, eu trabalhava numa área de uma empresa lá em São Paulo sobre pesquisa e compra de imagem para revista. Eu tinha rede social só para achar fotógrafo internacional. Eu tinha uns 80 amigos no máximo e tudo mais. O que aconteceu? Eu vi esse post, eu fui lá e fiz um comentário. 8 milhões? Acho que é hora de vocês fazerem uma promoção relâmpago de passagens por R$8. Será um sucesso, com certeza. E quando eu vi 9 likes, eu nunca tinha recebido 9 likes naquela época, gente. Eu falei, eu vou aproveitar isso aqui. Eu acho que eu tive alguma ideia muito revolucionária, já sei. Cheguei em casa e criei uma campanha passagens aéreas a R$8. Criei um evento no Facebook e convidei meus 80 amigos. Vamos agitar. E coloquei textão, coloquei assim, ó, fomos nós que voamos, somos nós que merecemos também comemorar esses 8 milhões. O que aconteceu? Quando eu fui ver, tinham 29 mil pessoas convidadas. O negócio espalhou e o que aconteceu? A galera começou a mandar texto. Olha só, mais um dia passando, a galera esperando. Estamos querendo saber, né, Cristiano Santos? E me marcavam, pessoas que eu nunca conheci. Mas eles continuavam, fazia textão, ó. Bom dia, galera, vamos continuar, essa campanha não acabou. Bom fim de semana a todos. Né, Cristiano Santos? Gente, sem brincadeira, eu ia todos os dias mexer nas redes sociais para ver como é que estava essa campanha e eu respondia comentário por comentário. Mas por quê? Eu voltava da faculdade, chegava 1h da manhã em casa e falava assim, eu não inventei essa história, eu preciso agora falar com essas pessoas. Eu senti uma obrigação. E quem já me conhece, assim, sabe, eu tenho um costume muito grande em redes sociais, que eu posso até demorar um pouquinho, mas eu costumo responder 1 a 1. Por quê? Eu sempre tinha, lá em 2011, uma ideia. Eu acho que esse é o nosso diferencial. Essa atenção que, principalmente em redes sociais, as pessoas têm essa necessidade de carência, de as pessoas falarem com elas. E adivinha? Todo mundo começando a postar, marcar o Cris, 1h da manhã respondendo. Chegou um dia que eu acordei assim, estava indo trabalhar, me mandaram uma mensagem. Cris, você viu lá no mural do evento? Eu falei, o quê? A companhia aérea aceitou fazer uma promoção de R$8. E o que eles fizeram? Eles avisaram. Oi, pessoal, iremos fazer essa promoção. Queremos saber quais são os trechos que vocês gostariam de voar. O que aconteceu? Foram mais de 50 mil comentários no post deles, das pessoas falando quais trechos gostariam de voar. E a gente costuma falar disso aí em redes sociais, do famoso call to action, a chamada para ação. Olha o diferencial da empresa ir lá e falar, olha, falem para a gente quais são os trechos. Eles usaram isso como pesquisa, claro, e ao mesmo tempo estratégia de engajamento. E adivinha, quando eles fizeram isso, eles começaram a fazer outros posts também falando assim, bom dia, vamos lá, está chegando o dia da passagem aérea, R$8. A empresa pegou carona nisso. Isso tem nome, a gente chama de persona. E persona em rede social não é só a persona do cliente que compra, mas da empresa e a linguagem que ela aplica. Então a gente está falando de 2011, e a gente já está falando das empresas aplicando personas para poder conversar com seus clientes, e aí a gente começou a ver a empresa engajando, interagindo, conversando, e adivinha, chegou o dia,
Era mais ou menos assim, umas 9h50 da manhã, era 28 de maio de 2011, eu lembro certinho essa data. Eu estava com um amigo meu, a gente estava no carro assim, eu falei assim, cara, eu preciso utilizar esse computador agora, porque vai começar uma promoção de passagens aéreas por R$ 8, e eles falaram que vão vender durante 1 hora apenas. Chegou a hora, 10 horas da manhã, eles começaram a vender vários trechos. Eu comprei vários trechos que eu nem sabia o que eu queria fazer naquela cidade, mas eu falei, é R$ 8, né, gente? Era 8 ida e 8 volta. E o que aconteceu? Quando essa campanha aconteceu e as pessoas começaram a comprar, uma amiga minha, que trabalhava comigo nessa área de pesquisa de foto, me ligou e falou assim, ô Cris, a campanha deu certo? Eu falei assim, deu. Ela, cara, posso contar para uma amiga minha de uma revista sobre a sua história, era uma revista de negócios, né? Posso contar para ela a sua história? Eu falei assim, claro. E o que aconteceu? Eles me ligaram e falaram assim, Cris, queremos fazer uma entrevista com você para colocar na nossa revista, sobre como é que você mobilizou esse monte de gente e fez uma empresa, através das redes sociais, vender passagem. E aí eu fui dar entrevista, tudo mais, daí a repórter fez várias perguntas, e uma das perguntas dela foi, Cristiano, você pretende fazer novas campanhas? E, gente, não dá gostinho da fama para quem nunca teve, porque é bom. Na hora, eu falei assim, ó, eu vou fazer novas campanhas, eu vou sim, nós vamos movimentar esse Brasil. E o que aconteceu? Ela colocou na matéria, Cristiano irá fazer novas campanhas. Siga ele no Facebook. E aí começou aquele monte de gente me adicionar, e falando assim, Cristiano, preciso de passagem para Salvador, me ajuda. Mas isso não é campanha, tem que ser uma coisa natural a campanha em rede social, porque senão fica falso, né? Não, aí o que aconteceu? Como isso daí começou a virar um sucesso na mídia, todo mundo lendo, espalhando, daqui a pouco eu recebi uma ligação de um canal de TV falando assim, olá Cristiano, vimos numa matéria aqui numa revista que você é um especialista em mobilizar pessoas em redes sociais. Foi uma brincadeira isso aí. Não, mas tudo bem, nós estamos fazendo um documentário e queremos que você dê um depoimento em nosso documentário. E lá vai eu viajar para gravar uma entrevista na TV, num documentário sobre mobilizações em redes sociais, e eram vários casos de pessoas que estavam criando qualquer tipo de evento nas redes para mobilizar pessoas. Legal. Tudo isso aconteceu, matéria foi no ar, as pessoas começaram a mandar mensagem na minha rede social falando assim, Cristiano, cadê a campanha nova que você falou na revista que você ia fazer? Gente, eu fui lá e falei assim, quer saber? Eu tinha feito uma campanha de R$ 8. Eu tinha feito uma campanha de R$ 8 para uma companhia aérea. Eu falei, não, agora eu vou fazer uma de R$ 10, para mudar um pouquinho, né? E aí eu falei assim, ó, eu vou pôr agora para todas as companhias aéreas, agora eu quero todas, não quero mais uma só não. E coloquei e fiz essa brincadeira. E o que aconteceu? 1 milhão de pessoas convidadas. E isso daqui começou a engajar e as pessoas começaram a clicar no evento e quiseram participar, e algumas empresas aéreas já começaram a responder, iremos fazer essa promoção, vamos engajar e tudo mais. Legal, só que daí o que aconteceu? O RH da empresa que eu trabalhava me chamou, falou assim, ô Cris, posso pedir um favor para você? Nós vamos ter um evento digital aqui para os nossos jornalistas, você poderia dar uma palestra sobre a história da Azul para eles? Aí eu falei assim, mas eu nunca palestrei na minha vida, tudo bem? Não, tudo bem, eu queria que você contasse essa história da forma que ela aconteceu. Coloca os prints e conta para as pessoas como foi o passo a passo. E o que aconteceu, gente? Eu fui fazer essa palestra, só que eles avisaram, olha, você é estudante de jornalismo, né, Cris? Então você sabe, os jornalistas vão querer um além, não é só a história. Como você não trabalha com rede social, eles vão querer que você fale, por que você acha que essa campanha funcionou? Por que você acha que deu certo? Não foi só uma questão de apenas fazer um post e brincar. Você deve ter alguma ideia na sua cabeça, alguma intuição que fez você querer levar isso em frente. Coloca isso que vai valorizar a palestra. Coloca no finalzinho. E eu coloquei isso no final. E o que eu coloquei no final? Eu justamente coloquei um slide falando assim, ó, qual foi o diferencial nessa campanha de passagens aéreas, na minha opinião, na época. E apresentei isso aqui para eles. O primeiro deles eu falei muito assim, ó, atenção aos usuários e às suas necessidades. E o que eu quis dizer com isso na época? Que, na verdade, quando eu ficava até 1 hora da manhã respondendo pessoas, eu fiz uma das premissas que em redes sociais, na verdade, as pessoas gostam muito, que é receber atenção. Então, entender principalmente o que cada um estava falando. Então, isso daí já começou. Depois eu coloquei um ponto que era transparência e ética. O que eu estou querendo dizer com isso? Tinha gente que falava assim, não, você deve ser ligado a essas companhias. Não, você deve estar sendo pago para se infiltrar no meio das redes sociais e fingir isso. E eu falei assim, não, gente. A campanha ela é realmente assim, sem nenhum tipo de envolvimento com ninguém. E até por isso eu acredito que ela funcionou. E outro detalhe, tá? Foco. Rede social exige muito foco, porque teve gente que falou assim, Cris, desculpa, R$ 8... ela não vai aceitar, faz uma de 20. Aí eu falei, não posso mudar o preço, porque se eu mudar o preço agora, a minha campanha ela perde a validade, porque não tem originalidade, né? E outro detalhe,
credibilidade. Porque conforme eu ia respondendo um a um e chamando as pessoas, o que elas começaram a fazer? Elas iam na página da companhia aérea e iam comentando os posts da companhia. A companhia colocava, temos promoções a R$50 hoje, não queremos, queremos a de R$8 do Cristiano Santos. Isso veio da credibilidade que eles falaram assim, ó, o Cris está comprando uma briga com a gente. E outro detalhe, linguagem simples. E da onde vem essa linguagem simples? Se a gente falar na rede social com uma linguagem que não é a nossa, ou que as pessoas não nos conhecem, elas sentem essa dificuldade. Os nossos posts têm que passar a nossa verdade. Eles têm que ser, na verdade, uma representação daquela sua fala. E um detalhe importante, que aí eu acho que, na verdade, fez a grande diferença. Uma relação direta entre a empresa e clientes. Foi ali que eu percebi que uma ação em rede social, na verdade, de uma brincadeira, fez o contrário, fez um marketing ao contrário, porque nós juntamos as pessoas interessadas e já levamos as 29 mil pessoas e falamos assim, empresa X, temos aqui 29 mil pessoas querendo passagem aérea, o que você pode oferecer para nós? E aí foi ali que eu falei assim, caramba, a gente fez um movimento inverso, né? Beleza, terminei essa palestra, 2 semanas depois o RH me chamou e falou assim, Cris, tinha um diretor presente ali na reunião, e ele falou assim, o rapaz pode não ter o conhecimento de mídias sociais, de ferramentas, de técnicas, mas ele tem um conhecimento sobre o lado humano e de interação que nós queremos aqui na nossa área. E essa empresa criou o primeiro cargo de analista de mídias sociais para eu assumir isso em junho de 2011. Como eu nunca tinha estudado, o que eu fiz? Peguei aquele livro que eu falei para vocês, onde eu fui começar a estudar, então, o que era a mídia social. Eu fui fazer curso, eu fui participar de tudo quanto é evento para poder entender a linguagem. Por quê? Afinal, a brincadeira virou profissão. E se ela virou profissão, agora eu preciso levar isso a sério. O que aconteceu depois disso? Na verdade, quando eu falei aquela frase para vocês, que se a internet é uma rede de pessoas e não de computadores, que eu li naquele livro, eu comecei a perceber o quê? Que eu trabalhei em mídia social pensando nas pessoas. Em um ano, em 2012, eles me convidaram, poxa, Cris, eu cuidava de um produto. Eles falaram assim, você poderia começar a gerenciar agora as 16 marcas da nossa empresa nas redes sociais? Isso em um ano, depois de começar a estudar. E aí eu falei assim, caramba, mas de uma brincadeira, daqui a pouco eu comecei a cuidar disso. E aí que vem a questão mais importante que eu considero nessa questão da minha vida com mídias sociais, pessoal. Porque na hora que eu comecei a ver isso acontecer, e eu comecei a trabalhar com isso mesmo de verdade, a valorização das pessoas foi o que mais fez diferença na minha vida. Por quê? De repente eu comecei mais para frente a receber convite para dar uma palestra, um curso e tudo mais. E para quem já fez uma palestra ou um curso comigo e tal, conhece que eu sempre levo no final uma cortina vermelha. Falei, não, eu quero dar aula agora sobre esse assunto, eu vou levar uma cortina, eu vou levar assim um segredo que está ali atrás. E aí sempre as pessoas ficam assim, o que será que o Cris leva? Porque eu só revelo no final da aula. E para vocês eu vou revelar aqui, que no final, atrás da cortina vermelha, sempre está a minha mãe, a dona Nair. E a dona Nair, quem que é a dona Nair? Ela tem 61 anos de idade, ela não tem rede social, porque ela não gosta de rede social, ela fala assim, não quero WhatsApp, não quero nada, não tem nem celular. Só que a minha mãe, gente, eu comecei a levar ela, principalmente nas palestras, porque ela tem uma importância nesse processo todo. Só que assim, eu comecei a mostrar ela, as pessoas começaram a mandar recadinho para a dona Nair, eu lia para ela, e ela falou assim, filho, agora eu tenho seguidores, é isso? E agora, ela fala assim, nossa, eu estou famosa, nós somos para Aracaju. Ela falou assim, filho, posta uma foto para meus seguidores. E olha só como é que a dona Nair é agora. Mas voltando, por que o Cris coloca sempre nos fins das aulas e palestras dele, quando ele começou a trabalhar com mídia social, a imagem da dona Nair? Porque ela é uma das responsáveis para eu realizar um sonho, na verdade. Um sonho que lá atrás eu já tinha de ser palestrante ou professor. Aí eu me relembrei que, na verdade, com 14 anos de idade, eu tinha uma escolinha. Eu montei uma escolinha numa cidade do interior, em Várzea Paulista, interior de São Paulo, onde eu montei 2 latas, coloquei uma tábua, 2 blocos, e eu tinha alguns alunos, 2, 3 alunos, de 5 anos, para ensinar a ler e escrever. Eu montei essa escolinha nessa casa em construção, porque eu falei assim, cara, eu tenho um sonho de ser professor. Só que assim, eu tinha tanta vontade de ser professor naquela época, o que eu fiz? Eu criei lá, dava aula para essas crianças, e de repente, eu fiz uma lista de chamada com o nome de todas as crianças da rua, porque eu queria fazer chamada, igual o professor da escola. E eu chamava todos os dias aquelas crianças, e elas nunca vieram, gente, elas sempre faltaram. E todo dia as crianças ficavam, faltou, faltou. Dona Nair uma vez passou e falou assim, filho, fica calmo. Hoje você tem uma escolinha, mais um dia você vai ter uma escolona. E o que isso começou a acontecer, galera? Na verdade, isso começou a crescer e
Quando eu comecei a ver esses convites para palestras e cursos e começar a falar com pessoas do mundo todo, eu falei assim, poxa, a escolona virou verdade. E não só isso. Isso aqui é uma imagem porque de um cara que tinha uma escolinha lá no fundo do quintal, lá numa casa em Várzea Paulista, essa foi uma imagem que a dona Nair foi chamada comigo para ir para um evento e falou assim, dona Nair, seu filho ganhou o prêmio do profissional de social media do ano, professor do ano. E ela falou assim, eu não falei que a escolinha ia virar escolona? E não só isso. Essa imagem foi que um evento chamou ela e pagou tudo e falou assim, ó, Cristiano, ela vai subir no palco também, nós fomos para Natal juntos e ela foi nesse avião inteiro, tudo pago, ela falou assim, ó, sou famosa, agora eu vou subir no palco também. Virou influencer. E outro detalhe, isso tudo eu estou contando para vocês por quê? Porque recentemente eu recebi um prêmio chamado LinkedIn Top Voices Brasil, como um dos 20 brasileiros que mais gera engajamento no LinkedIn. E eu falei assim, muita gente me pergunta, poxa Cris, mas de onde você ganhou esse prêmio? Para mim, gente, quem me conhece no LinkedIn ou qualquer outra rede social, é a humanização. Quanto mais humanização a gente traz nas mídias sociais, as pessoas percebem, e principalmente porque não só o LinkedIn, mas qualquer rede social, ela é viva. Quanto mais a gente põe um pouco da nossa história, as pessoas não querem conhecer só o seu lado profissional, elas querem conhecer também sua família, o que você já passou, e não só isso. Isso me deu coragem, em março de 2017, eu pedi demissão da Globo. Para quê? Falei assim, ó, não tem mais como, eu preciso sair, na verdade, para o mundo, para poder ensinar outras pessoas, porque eu senti que, na verdade, naquele momento, a educação pode mudar o mundo, e as redes sociais têm o poder de auxiliar nesse processo. Eu falei assim, ó, adorei trabalhar aqui esses 10 anos, mas eu quero sair para o mundo e ajudar as pessoas. Eu não sabia se eu estava certo em pedir demissão, mas eu segui um sonho de verdade. Falei, eu quero levar a educação para frente. Isso começou a acontecer esse ano, com o meu primeiro convite para Nova York, através das redes sociais que me acharam. Depois, recentemente, foi um convite para o Japão, e aí onde eu pude falar com brasileiros que moram no Japão sobre redes sociais. Daí a gente não imagina que uma brincadeira em rede social pode ter esse poder de mudar tudo. E aí foi onde eu lancei o Cris na Estrada, a ideia de um professor itinerante que leva conhecimento pelo mundo, a qualquer canto, e nessa ideia de realmente poder espalhar aquilo que começou lá atrás. E eu acho isso muito bacana porque isso conversa com a minha missão, que é o quê? Resgatar a autoestima profissional das pessoas através da educação para inspirar e transformar a carreira e a vida delas. O que começou na brincadeira, na verdade, hoje virou uma coisa que eu falo assim, quando a gente aprende algo mais, a nossa autoestima profissional é recuperada. Por quê? Você fala assim, ó, eu posso mais do que eu podia antes. Então, isso é muito bacana. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando eu estava nos Estados Unidos dando a minha palestra, de repente, minha família falou assim, você viu, Cris, você saiu de Várzea Paulista para o mundo. Pensa uma coisa, você saiu para lá, você começou a poder viajar, e você tinha esse sonho lá quando era criança. Minha família falou assim, parabéns, e nós temos uma foto aqui, que eu acho que você vai querer mostrar na sua palestra, que é a foto da escolinha. Isso aqui foi onde tudo começou, essa foi a sala onde tudo, na verdade, era um sonho apenas, e através de redes sociais, ou através de qualquer coisa, foi aqui dentro onde eu comecei a ver que um sonho de infância foi se tornando verdade através de um ponto muito importante, que é a educação. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, de verdade, qual é a sua escolinha? Qual é aquele sonho de infância que muitas vezes a gente cresce, e esse corpo de adulto faz a gente pensar assim, que lá esquece, e a gente guarda isso daí para depois. Porque eu vou ser sincero, gente, não importa se eu estou falando com 1, com 10 ou com 5.000 pessoas, toda vez que eu estou aqui na frente, para mim, é como se eu ainda estivesse dentro dessa escolinha. Muito obrigado. Por favor.